A entrevista de hoje é com ele. Para quem não conhece, Zé Celso Martinez Corrêa, a persona do teatro brasileiro. O que você é, Zé? Que personagem você é? Você se transformou num grande personagem da cultura brasileira. Que personagem é esse que você acha? A primavera é quando ninguém mais espera e desespera tudo em flor. Esse verso é de Zé Miguel Wisnik. Começa a sua Eu sou esse desespero em flor. Mas você também é o que ninguém espera? Como? Você também é aquilo que ninguém espera? Exatamente. Você tem essa Como imprevisibilidade? Assim? Ou ninguém espera ou espera demais. Mas, na realidade, nesse momento, esse verso do Zé Miguel me persegue. A primavera Você canta é o desespero palco, em flor. No palco, no banheiro, em casa, todo lugar. Não, é o que é. É o momento, é esse momento. É o Zé, desespero transformado em flor. Mas como que você se vê? Sem metáfora. Como você se vê? Não sei se eu me vejo ou se eu perco o tempo me vendo. Eu estou num momento que eu estou muito mais fazendo do que me vendo. Eu me lembro até de uma pessoa que me dizia: curtir é muito mais do que entender, do que outra coisa qualquer. Eu estou dentro, eu estou completamente dentro. Eu não estou preocupado, eu não estou me vendo. Aliás, não estou me vendo, eu não tenho a menor ideia de mim mesmo. Eu estou imerso em alguma coisa que nesse momento está florindo, está acendendo. Eu estou dentro dessa situação. Você está na realização. Existe para você o feedback? Existe o que as pessoas acham de você? É difícil porque realmente, quer dizer, não tem a menor importância nada disso, porque nesse momento eu estou numa realização absoluta, assim, de fazer. Eu estou numa espécie de um futuro presente. Eu estou chegando de alguma coisa que as pessoas jogaram em cima de mim, que é o chamado decanato do ócio. E eu estou em pleno cio de fazer, não só eu, quer dizer, a companhia toda que foi criada, esse teatro, não só eu, nem essa companhia. Eu sinto que o Brasil, talvez até o mundo, esteja exatamente num momento assim extremamente forte de ação. Tem essa energia, tem esse vigor. Nós estamos aqui nesse teatro, que é o Teatro Oficina, que é um marco na história do teatro. E esse teatro, esse espaço, você lutou muito por ele. E assim como a tua vida, Zé, esse teatro é dividido em duas partes, antes e depois do AI-5. Aliás, foi engraçado. Há dias atrás se fez 25 anos do AI-5. E eu me lembro da noite do AI-5, que a gente estreava Galileu Galilei, e que nós dissemos: vamos cantar com a maior alegria. No momento que descer as grades, vamos cantar Toma um banho de lua, fico quente como a neve. E aí você recomeça cantando 25 anos depois. E realmente, 25 anos depois, de repente eu constatei que o futuro do Brasil é agora, que nós estamos vivendo, é presente, é nesse momento, que é um momento assim privilegiadérrimo. Eu estou muito feliz de estar nesse momento do Brasil e do mundo nesse momento. Mas, por exemplo, o o AI-5, o que a política brasileira dos anos 60 modificou a sua vida? Que foi, o AI-5 foi um ato militar que foi proclamado diretamente ligado a uma explosão cultural que existiu no Brasil. Nós tivemos 2 golpes de Estado, um em 64, que foi um golpe que atacou direto, assim, o Brasil do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, etc. Mas a réplica disso, a réplica cultural que a minha geração deu, foi extremamente forte. Se libertaram, assim, forças de criação e forças de produção no Brasil que
realmente tiveram um poder enorme. Quer dizer, acontecia isso no mundo inteiro, hein? Mas no Brasil, especialmente, a coisa foi de um poder enorme que determinou a existência de um ato militar. Se você for ler o AI-5, é um ato voltado diretamente para a área cultural. Mas de que maneira? E é um ato voltado até diretamente para um... E eu fui personagem de um acontecimento, aliás, quer dizer, entre um coro muito mais importante que eu, de um dos fatos que determinou o próprio AI-5, quer dizer, além das assembleias da própria classe teatral que aglutinava todo o movimento cultural da época com poder enorme, existia um rito chamado Roda Viva. Esse rito, que é um rito muito pouco conhecido, que as pessoas se referem a ele porque se lembram de como ele foi massacrado, mas ninguém tem a menor ideia do que foi massacrado. E o que foi massacrado era uma coisa extremamente forte e uma coisa que talvez não acontecesse no mundo há milênios, que era uma coisa exatamente, de repente, jovens que chegaram até mim. Eu tinha 30 anos, 68. As pessoas de 20 anos chegaram até mim num teste de teatro, tomaram o palco, tomaram a plateia, tomaram tudo e inventaram uma coisa viva chamada Roda Viva, que era um rito orgiástico de teatro. Mas você se refere à Roda Viva, a peça de Chico Buarque que você montou? Sim, mas essa peça de Chico Buarque, essas pessoas que vieram da rua, esses jovens que vieram e que entraram no Teatrinho de Princesa Isabel, depois aqui no Teatrinho Ruth Escobar, essas pessoas comeram a mim, ao Chico, me fizeram a cabeça e o corpo e trouxeram um ritual que talvez desde a Grécia o mundo não tenha conhecido, um ritual orgiástico de teatro, liderado por um coro, por um ator chamado Samuca, que depois ficou louco, que talvez, através do Roda Viva, eu me lembro que nos ensaios, inclusive, me lembro uma vez que foi Mick Jagger assistir, foi Miriam Makeba, assim, o próprio ensaio foi de 18 dias, foi uma coisa alucinante. Por que ficou essa marca, esse emblema de Roda Viva agrediu o público? Era o teatro da agressão. É assim que passou para a história. Num país... Então é assim, espera um pouquinho, deixa eu terminar. Então diz assim, o teatro da agressão. Então joga-se fígado no público, etc, etc. O que significava isso? Qual era o que havia? Então me explica. Simplesmente... Não é absurdo, isso é uma coisa agressiva. Você atraía multidões, se você tinha filas de caracol assim em torno do público e depois de atacado você tivesse filas de estudantes assim defendendo pessoas, público triplicado. Eu me lembro na época teve um programa de televisão que teve uma audiência assim quase que de 90%, quer dizer, o teatro de repente caiu como se fosse exatamente uma espécie de um esporte de multidão e havia uma leitura que agredia realmente o padrão colonial da época, no sentido, quer dizer, as pessoas, algumas pessoas, por exemplo, as pessoas de direita e as pessoas que mantinham mais ou menos assim aquela relação com o teatro, daquela salinha de visita, aquela coisinha lá longe, etc. De repente aquilo tomou o espaço todo. E aquela força orgiástica agredia, como o amor agride, a orgia agride. Não, mas inclusive, quer dizer, acredito, nós fomos. Houve depois uma agressão física, violenta, porque inclusive meu irmão foi assassinado porque meu irmão tinha essa alegria e essa força orgiástica pela vida. Exatamente a mesma coisa que assassinou meu irmão, assassinou Roda Viva, que é o medo que essa sociedade ocidental, cristã, judaico-cristã, medrosa, essa sociedade massacradora, essa sociedade de classes que é preciso massacrar para conseguir gozar e ter poder. Aliás, não goza, se a sociedade não goza, exatamente. O gozo para ela é considerado uma agressão. Quando o teu irmão... Entende? É a mesma relação, é a mesma coisa. Foi assassinado de uma maneira brutal, sim, em dezembro de 87. Exatamente. Trabalhando com Lulu. Roda Viva era Lulu. Lulu é o mito do erotismo total. Então esse homem, o teu irmão foi assassinado e você, a tua visão era uma visão assim... de uma sociedade assassinando o homossexualismo. Quer dizer, você teve uma acusação contra uma postura. É isso que você diz? É isso que você está me dizendo? É mais que o homossexualismo. Hoje a gente fala homoerotismo. Né? É mais que a coisa do... quer dizer, uma sociedade que não suporta o aqui e agora.
que não suporta a relação libidinosa, entende? Que é o cerne da vida. O sexo, é o medo do sexo, é o medo do gozo. Mais que o sexo, mais que o gozo, é libido, Essa coisa que não vê fronteira, que passa por cima de tudo, o trator que avassala da libido. tudo, o arrastão da libido, entende? Porque você vive numa sociedade toda por que as pessoas têm medo disso? Por quê? Porque as pessoas estão programadas para o futuro, as pessoas estão presas em agenda, as pessoas estão acreditando sempre numa coisa que virá. Então, o aqui, agora, aliás, o programa até é bom por isso mesmo, talvez, não sei. O aqui agora é uma coisa que assusta. E 68 foi uma época que trouxe essa presença. Como tinha trazido já na antiguidade clássica, como tinha trazido no Renascimento e como está acontecendo agora de novo. Você acha que essa libido adormecida está se reacendendo? Você está vendo um renascimento da libido? Eu sinto. Totalmente. Mas você nunca deixou de sentir, né, Zé? Não, realmente teve momentos realmente muito difíceis que eu pastei, aliás, com muito prazer nos subterrâneos, né? Dionísio, ele recebe o Deus no corpo. Você recebe o Deus dentro. Deus não está fora, Deus não está no céu, Deus não está no Olimpo. Deus está no teu corpo. Você, através da dança, do canto, você recebe Deus no teu corpo. Então o teatro é uma religião que tem parentesco com a macumba. E nesse momento no Brasil, que tem milhares de religiões e milhares de macumbas, é idêntico ao momento que acontecia na Grécia, quando a Grécia estava cheio disso, entendeu? E foi um momento de efervescência cultural que deu toda, inclusive, a coisa mais rica que a humanidade teve até hoje. E no Brasil, eu acho que essa... Mas o teatro é a religião, não é a religião, o teatro é a religião em que essas coisas todas acontecem na base da epifania. Elas se revelam, ela aparece, o Deus baixa, o Deus aparece. Então baixa e o bode não é coroado, o bode não é cortado, o bode é coroado. Então é uma revolução nessa sociedade judaico-cristão que precisa sempre ter um culpado. Você carrega esse lado de culpa? Não tenho culpa nenhuma. Eu me livrei principalmente através do meu encontro com o dionisismo, que eu acho extremamente parecido com toda a maneira popular de sobrevivência do povo brasileiro, que tem no Comigo Ninguém Pode a sua planta totem, e além disso se vira, faz a malandragem que puder, faz o que puder para estar vivo. Nós estamos há poucos anos de um milênio em que as coisas milenares vão ficar muito na moda, digamos, vão ficar muito presentes. De repente eu encontro muito mais modernidade nas bacantes do que nas coisas que acontecem na década de 80, na década de 90, entendeu? Elas são muito mais contemporâneas, milenarmente, desse mundo em que exatamente essa nova ordem mundial não consegue entender. E o teatro é o teatro que é o ritual da tribo, da tribo cultural, e principalmente aqui nos trópicos, no Brasil, tem segredos extraordinários para esse momento. Que esse momento que você vai ver, as pessoas todas têm aquela crítica vulgar do momento, aquela crítica puritana, aquele xarará, aquele miserê, aquele teatro oprimido, entendeu? E eu acho que o Brasil tem um tesouro na sua cultura, um tesouro não só para o Brasil, para o mundo todo. Então é o que me impulsiona nesse momento até aqui. Eu estou muito satisfeito de abrir esse terreiro eletrônico. Falta ainda a ambiência eletrônica dele. Falta ainda a gente um dia, exatamente, Bruna, você, eu, estamos não num talk show, mas estamos exatamente muito público, direto, ao vivo, encarnando as possessões, as paixões humanas, assim, jogando esse jogo, como se fosse um delírio. Futebol das paixões humanas. Quer dizer, a gente foi feito para isso. Mas, meu Deus do céu, a única coisa que vale a pena, não precisa ter medo da paixão, porque, inclusive, quando ela extermina, você goza no extermínio. Como eu tenho a impressão que meu irmão, apesar de tudo, meu irmão
foi até o fim, ele gozou no extermínio. Meu irmão tem uma vida admirável e até na morte ele é maravilhoso. Ele morreu exatamente dias antes do Natal, tentando fazer Lulu. E ele morreu como Lulu, ele morreu pelo Jack Estripador dias antes do Natal. Então, eu me orgulho até da morte dele, porque ele é um cara que não ficou, ele atravessava barreiras, ele não ficava naquele gueto das tias, do movimento cultural, da classe teatral, era um aventureiro, ele ia nas bocas, ele corria perigo para fazer o que ele queria descobrir a Lulu, então ele ia viver a experiência dela, ele não ficava na academia. Entendeu? Até a morte dele é viva. Se você tem medo, como diz o Hamlet, de se desenrolar do seu papel de mortal, é um papel, se você assume a tua imortalidade, você passa por aqui vivendo intensamente, que é o que interessa. O que interessa é viver intensamente. Mas totalmente o inferno das coisas, o céu das coisas, a terra. E o teatro é o lugar privilegiado onde isso é coroado. Né? Evidentemente, permitido. Onde ele ficou, assim, uma espécie de uma casa da tia, ficou uma coisa chata, aquela coisa, aquele quadrinho que se você senta, você bosteja, você vê aquela chatura. Mas nós estamos tentando, através dessa rua que está aberta aqui, e que eu espero que um dia ela derrube aquela parede que está no fundo. Porque é muito ruim você viver num lugar sem portas de fundo. Meu pai era um homem lindo, maravilhoso. E ele me dava muitos livros, muita coisa. Meu pai filmava, entendeu? Como o teu, aliás. Não é? Uhum. Mas aí, não sei... Quer dizer, a coisa com autoridade não é propriamente, diretamente comigo. Realmente, houve um abismo de geração, na minha geração, né? Houve uma coisa que não há hoje em dia. Houve, assim, uma coisa, um abismo, uma coisa assim, tanto que realmente... A que se deve esse abismo? Não, porque minha geração foi a primeira geração que teve depois da Segunda Guerra Mundial, que a gente, na realidade, foi criado com uma liberdade muito grande, entendeu? E nessa liberdade, eu acho que a gente aproveitou e quando a gente resolveu botar para quebrar, a gente viu que realmente tinha uma distância muito grande, né? de gerações. Mas é que a coisa destronadora, mais do que rebeldes, eu acho que é mais destronadora, né? É uma coisa mais ligada exatamente a uma coisa do Brasil. Uma coisa de um país novo que, de repente... você tem vontade desse país cumprir. Oh, Tupã, rei do Brasil, que o céu enche de luz, de estrelas de esperança, de estrelas e de luar e de esperança. Villa-Lobos. Villa-Lobos é um homem da geração do meu pai. Que eu tentava fazer uma série de coisas, eu tentava escrever artigos. Eu gostava de Sartre, então eu tentava escrever um artigo. Mais intelectual do... Então, eu tentava ser intelectual. Eu era intelectual, eu sou intelectual. Mas, de repente, eu descobri nessa peça que a cabeça, o intelecto é uma víscera, igual o sexo. Que o cérebro é uma coisa... Que o pensamento é uma coisa sexual. Não, eu era muito careta, eu me vestia de colete, eu tinha uma coisinha de uma balancinha de faculdade de Direito, eu tinha horror de me aproximar muito de teatro, eu era diretor, não, primeiro autor, não me meto com essa coisa de teatro, depois diretor, até eu botar meu corpo em cena. Quando foi por causa de uma menina deslumbrante chamada Silvia Werneck, uma menina que morreu na África, na Nigéria. É uma espécie de Pagou que um dia vai ser ainda... redescoberta, não é como ela foi para a minha geração. Something in the way she moves. Ela tinha os olhos pretos lindos, né? Uma menina muito bonita. E essa menina que me trouxe para a cena no dia que morreu uma empregada da minha casa chamada Beata, uma negra. E nesse dia eu entrei, no dia da morte dela, foi o dia de 2 de novembro, eu entrei em cena no Carnaval do Povo do Galileu Galilei. E quando eu botei meu corpo na cena, minha vida mudou inteiramente. Eu era um diretor, eu era um autor. Eu descobri... A gandaia. A gandaia do corpo
e que a coisa está no corpo, e a sabedoria do corpo e do corpo orgiástico, principalmente do corpo com muitos outros corpos. Mas onde você botava o seu desejo, como diz o Caetano? Em que lugar você botava o seu desejo? Bom, de início eu escrevia, vinha, mas veio feito um desejo mesmo. Você sabe que a gente é libidinoso quando escreve também. Depois na direção. Mas quando eu entrei e atuei em cena, aí realmente minha vida toda teve uma revolução absoluta. Aí eu desbundei, realmente, desbundei. Quer dizer, a coluna vertebral quebra e você põe a bunda no chão. E você descobre o cu, e você descobre o corpo todo e você cai na vida. Graças aos deuses e graças a essa juventude de 68. Eu tinha 30 anos, as pessoas tinham 20. Por isso que eu digo, elas me fizeram a cabeça e me fizeram o corpo. Com essa tua mitologia, ideologia, você é associado ao escândalo? Claro, evidentemente, para uma sociedade que culturalmente, nos aparelhos culturais do mercado, ou da burocracia, ou da crítica, está na mão de tias que foram colocadas lá pelo AI-5, que realmente, se não tivesse o AI-5, essas tias iam estar desempregadas. Mas como você tem todo um aparelho cultural de controle, uma Explica censura... Isso. Porque não, tias, é um porque aparatique. Quer dizer, o Brasil a União Soviética tinha um aparatique. Que eram aqueles burocratas que controlavam. É proibido, não é? A favor do povo, não é? Aqui no Brasil é a mesma coisa. É um stalinismo, você tem todo um aparatique na área cultural, na crítica, nas empresas, os agentes culturais, que tem as suas Odebrechts, seja na Shell, etc, etc, etc. O Brasil tem uma revolução cultural, mesmo que o cinema brasileiro, nesse momento, esteja parado, o Brasil está destinado a ter um cinema forte. Mesmo que o teatro esteja exatamente na mão dessas tias, elas vão ter que sair da frente, porque vem vindo novamente um outro ciclo, a gente está entrando, o Brasil está crescendo de novo. O Brasil, novamente, a palavra subdesenvolvido é uma palavra, de novo, da moda, como era no meu tempo. Porque o Brasil vai voltar a crescer. Então, tudo que impediu o crescimento vai ter que sair. Entende? Você acha que você é um cara que fala tudo? Você acha que você é um cara que põe para fora o que você pensa de uma maneira direta? Hoje, inclusive, antes de vir para cá, eu li o Zaratustra disse assim: você está em sua casa. As palavras que você disser vão soar deliciosas nos ouvidos se elas forem verdadeiras. Inclusive, eu estou afim. Se você quiser até me provocar, etc., eu estou aqui. Eu acho que os ouvidos precisam disso, que é uma coisa que faz parte. Porque... Você acha que com o teu comportamento, com essa liberdade interior que você carrega gente com você? Hoje só foi possível abrir esse teatro porque eu tive uma réplica na geração que tem 30 anos, mais nova que eu. Essa geração foi difícil, não foi fácil. Durante esses anos todos eu procurei parceria, eu procurei trabalhar com grupos, eu não encontrei, agora encontrei. Por que você não encontrou? O que estava acontecendo? Não tinha condições, eu não sei o que foi, mas é como se dissesse classicamente, em termos assim, marxistas, as condições históricas não estavam maduras para isso. Como não estão maduras, talvez para a gente, por exemplo, eu queria ter aberto com os bacantes. Não dá, bacantes precisa de mais chão. Entende? Agora... Foi o Hamlet que teve esse poder de tocar o Carnegão, de abrir esse lugar. E agora você montou esse grupo. A geração Hamlet. Parte desse grupo é Marcelo Drummond, que vive com você. Sim. É o seu amor. Sim. Você sentiu alguma repressão social? Muita. Aliás, eu senti, inclusive, que quando eu escrevi um artigo sobre ele na Folha, eu soube depois que uma atriz que fazia Rainha antes não queria fazer o Hamlet com ele, porque dizia que o Hamlet não podia ser bicha. Que o Hamlet tinha que ser um varão. Entendeu? Quando realmente o Hamlet é tudo, né? O Hamlet está afim da rainha, do Horácio, da Ofélia, como, aliás, William Shakespeare. Tava afim era um homem da vida, como uma puta mulher da vida. E até escrevi esse artigo, imagina, eu esqueci dessa coisa tão óbvia,
que existia esse tipo de preconceito com a coisa, entendeu? Eu dei outros preconceitos, mas esqueci esse, que é central. Você sentiu na pele durante muitas vezes na tua vida isso? Essa coisa assim da tua postura sexual ou não? Sim, muito. Muito? Muito. Isso é uma coisa que te doeu? Te dói? Não, não me dói. Não me dói, quer dizer, isso me coloca, evidentemente, me coloca dificuldades, mas que eu tento, que eu tento exatamente botar à tona. Eu mandei, por exemplo, uma carta para o Sindicato dos Atores, quando eu quis que o Marcelo se inscrevesse, desse a carteirinha lá de sindicato para ele, que eu sei que formou um escândalo. Aliás, uma carta linda, porque eu acho que é o melhor aprendizado que um ator tem, aliás, não sou um ator, qualquer pessoa na vida, é através do amor. Pedagogia quer dizer você ensinar através do amor. Realmente, eu acredito que sou antropófago. Eu acredito que só a antropofagia nos une. Realmente, a gente tem que se comer de uma maneira ou de outra para conseguir passar o que a gente quer. Os segredos que a gente tem da vida, a gente revela no amor. Se a gente não está apaixonado, como nesse minuto, por exemplo, eu estou apaixonado por você, está aqui. Estou ligado, estou vendo teus olhos, você está luminosa, você está maravilhosa. Sexo não tem sexo. O sexo não tem sexo. E as grandes paixões, inclusive da minha vida, são coisas que ultrapassam a barreira. De repente, uma pessoa chamada homossexual pode se apaixonar por uma outra heterossexual. A heterossexual pode se apaixonar por... Não existe. São coisas que o mundo, de repente, vai dizer, meu Deus, já quanta tá andando há muito. Que bobagem. Essa tua paixão com o Marcelo, por exemplo, é uma paixão que pode tudo? É uma coisa tão voltada para a criação e para o trabalho e tão, num certo sentido, tão aberta. Por exemplo, o Marcelo foi chamado para fazer... Eu conheci o Marcelo na rua. Numa rua em outra, quando eu voltava, tive Pog and Bass, no Rio de Janeiro, e logo de cara, na cama, nós vimos uma cena das Bacantes. Eu chamei ele para fazer Dionísios. Então, toda é uma relação, toda baseada nesse mito. O que nos banha é esse mito de Dionísios e o mito de abrir esse teatro e o mito de fazer as bacantes. E, portanto, o mito da orgia, entendeu? De abrir. Então, é uma relação que está destinada a ser compartilhada. Tanto que eu estou felicíssimo de ver que era uma relação, era difícil nesses anos todos, porque a gente não tinha companhia. Agora tem a companhia. É uma companhia, evidentemente, que sujeita a mutações, etc. Mas você tem a companhia. E a partir disso, inclusive, e no momento que ela se torna pública através do rito público do teatro, da orgia. Isso fortalece vocês? Demais, enormemente. E abre para muitas coisas que vão acontecer ainda. Já me droguei mais, já me droguei menos, agora não me drogo quase nada, a minha coisa é álcool, agora tomo um pouquinho de conhaque para me ligar só, mais nada, entendeu? E eu acho que se você der instrumentos de educação, e muito mais de educação, eu sou mais pela cultura. O Clinton disse, o assessor lá do Clinton, Lua Preta, disse o óbvio, que é necessário investir em educação. Eu acho que ao lado da educação é necessário investir em cultura. Quer dizer, cultivo de vida. A cultura não é um serviço para a classe média. A cultura é um cultivo, como você cultua a planta, você cultua a coisa, a vida com uma coisa que é cultuada e cultivada. E a maconha não é uma coisa sagrada, aliás, as drogas eram sagradas. Dionísio, inclusive, dizem que Dionísio era o cogumelo que nascia do raio repentinamente. Dizem que os mistérios de Eleusis, que era o rito secreto do teatro, que acontecia debaixo da terra, as pessoas tomavam cogumelo. E realmente o cogumelo são viagens maravilhosas. É uma pena que as pessoas, inclusive, não tem essa experiência, que é uma experiência muito bonita, que deve ser compartilhada pela humanidade. Mas, por exemplo... Os excessos, a coisa do excesso vem da culpa e vem da repressão. Tirou a repressão, tirou a culpa, as coisas, você encontra outros instrumentos reguladores, e o grande instrumento regulador social é a educação, e muito mais que a educação é a cultura, é a difusão da cultura. Existe uma anarquia. Anarquia. O Brasil é um país destinado à anarquia, no sentido do autogoverno. A coisa bonita que esse teatro revelou, eu quero muito que isso saia no ar. Esse teatro jamais ficaria pronto.
Jamais. Ele estava exatamente como aquelas coisas, sabe aquelas coisas do Nordeste, recebe aquele subsídio e que nunca aparece, e que aquilo nunca fica pronto, aquela coisa. Isso aqui, ele estava dentro dessa engrenagem. E de repente o que aconteceu? A partir do momento que a gente teve do Danilo, do Sesc, um apoio para que o grupo existisse, ele bancou os atores como quem banca um jogo de vôlei. Evidentemente houve uma coincidência. O secretário de Cultura caiu um secretário que era o tipo de Pojuca 2 e entrou o Ricardo Otá, que é um arquiteto da Cultura, e que botou um cara chamado Silvio Guimarães na assessoria de obras. Então a Cibele, que é a iluminadora desse teatro, começou a ver os orçamentos, começou a checar as coisas, começou a ver os parámetros. Vamos fazer, vamos abrir esse teatro? Vamos. Então começamos a ver os orçamentos, coisas que jamais ficariam prontas se não houvesse se não fosse esse momento das CPIs todos, que é um momento fantástico, mas em vez da gente estar preocupado, vamos punir, vamos pôr na cadeia, vamos algemar, não, vamos fazer. Então, para fazer, fomos lá nos orçamentos e conseguimos, vamos botar o lugar do público, vamos trazer o público aqui dentro e vamos declanchar o processo dessa obra aberta. Porque quando fomos ver os orçamentos, jamais esse teatro ficaria pronto. Não seria possível. Jamais. Tinha, por exemplo, nós estamos fazendo as técnicas do teatro, falta pista, falta uma questão de coisa. Nós estamos fazendo por mais ou menos uns $50 mil. Ficava em 600 mil. Era para não fazer. Na tua loucura, nesse teu grande delírio, existe um método? Um método que tem que ser reencontrado em cada minuto. Em cada minuto existe uma coerência absurda. Eu fico chocado quando eu examino o meu passado, presente e futuro. É de uma linearidade total. O super objetivo é de uma clareza que eu me choco. E qual é o super objetivo? A, E, I, U, O. É o O depois do U. Tá certo. Outro dia eu fui ver até uma coisa sobre Rambo, que puseram até A, E, I, O, U. Que eu não sei se foi eu ou se foi o Rambo. Se foi o Rambo mesmo que inventou. Que o O é o fim o alfabeto, as vogais, tem que mudar a OT das vogais, né? A, E, I, U, O, azul de orgasmo. A finalidade da vida é você está aqui na Terra para você gozar. É o orgasmo. E ter alegria. É o orgasmo total. Não é só o orgasmo do gozo na cama. O gozo. Alegria para o dos 9. Oswald de Andrade. Meu dogma. Tanto que eu adoro os anos 90 por causa do 9. O que é que te atormenta? O que é que me atormenta? O que me atormenta é exatamente o que me atormenta, não sei o que dizer isso, porque, por exemplo, eu detesto esses filmes que tem a primeira parte é uma maravilha, Jim Morrison, e a segunda parte é o bode, aquela coisa que é a condenação judaico-cristão ao fracasso. Eu acho que o ser humano não está destinado ao fracasso. E o tormento é um caminho que te leva a você ser com a natureza toda. A natureza não é um fracasso. O mundo não é um fracasso. A vida não é um fracasso. Eu tive uma rejeição de continuar fabricando dentro daquela sala de visita que queriam. Eu voltei de Moçambique. Eu fiz uma projeção de um filme, quebrou o projetor, eu olhei a cara do público. Quando eu olhei, disse, não é isso que eu quero. Aí eu escancarei as portas do teatro e veio forró, veio gente do Nordeste, veio Sandy Celeste, veio Edgar Ferreira, vieram muitos negros de todas as tendências, já que virou um quilombo, mas evidentemente todos os carros foram embora, toda a classe média foi embora e foi muito difícil essa fase, mas foi uma fase realmente linda. É um dia realmente a fase dos sertões da oficina, uma maravilha. Não, foi uma fase muito difícil, mas isso tudo foi alimentado por essa fase, né? Houve ou há insegurança dentro de você? Claro que deve haver. Deve haver, tem muita, mas a insegurança... Você não se sente inseguro? Aqui agora eu não me sinto, entendeu? Não, mas aqui agora tá tudo bem. Tá tudo bem, claro. Então, eu só sei tratar do que acontece aqui agora, claro.
Eu acho que não tem outro lugar no mundo que seja, que não seja. Pena que não é uma transmissão direta, não é? Mas um dia Eu será. adoro esse telefone social que é a televisão. Seu telefone fala com todo mundo no aqui e agora. Pode ser que quando eu vejo essa entrevista eu esteja... Puta, como eu tô inseguro, olha aí. E de repente eu me vejo e eu fico entusiasmado. Zé, aqui e agora, um beijo.